A república, como forma de governo, nasceu na Roma antiga. Com ela, surgiu a noção de um governo considerado res publica, coisa pública, que deveria servir aos interesses dos cidadãos. Com a Revolução Francesa, no final do século XVIII, o conceito de república se uniu às ideias de liberdade e democracia. A construção do regime republicano passou a ser associada aos direitos civis e políticos conquistados pelos revolucionários franceses. No Brasil, a república surgiu como resultado de uma aliança entre setores do exército e das elites econômicas e políticas do país no final do século XIX. Nossa república foi estabelecida para atender aos interesses de uma pequena elite dominante. Desde o início, o uso da coisa pública, ou seja, do Estado, em benefício de interesses privados e em prejuízo da coletividade, marcou a nossa república. Os escândalos de corrupção, por exemplo, representam apenas uma parte dos problemas da República Brasileira, reduzida de seu sentido público. A emergência da República. Antes da independência do Brasil, muitos grupos sociais já defendiam a implantação de uma república. De maneira difusa, a proposta republicana apareceu, por exemplo, nas rebeliões coloniais do século XVIII, nas conjurações baiana e mineira e na Revolução Pernambucana de 1817. Mas apenas no século XIX, com a expansão da lavoura cafeeira e a formação de uma rica camada de fazendeiros no Sudeste, o projeto republicano ganhou força no país. O acontecimento que assinalou a arrancada desse movimento no Brasil foi a publicação do Manifesto Republicano, em 1870. Nele, seus adeptos criticavam o caráter centralizador e hereditário da monarquia e defendiam o princípio federativo do regime republicano. Havia divergências entre os republicanos. O grupo dominante, liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, pregava que a república deveria ser instalada sem agitações sociais que ameaçassem a ordem estabelecida. Outros, como o advogado Silva Jardim, criticavam as propostas republicanas conservadoras e defendiam uma mobilização popular para derrubar a monarquia. Os conflitos com a Igreja. O movimento republicano só se transformou em força decisiva quando a monarquia perdeu o apoio dos grupos que a sustentavam: a Igreja Católica, os militares e os cafeicultores do Vale do Paraíba. Desde o período colonial, o poder civil e o religioso estavam unidos por meio do padroado, uma instituição que submetia a Igreja Católica ao controle da coroa portuguesa e, após a independência, da coroa brasileira. Ao longo do século XIX, contudo, a Igreja buscou recuperar seu poder. A maçonaria, por exemplo, foi condenada pelo Papa e alguns bispos brasileiros passaram a exigir que tanto os fiéis como os clérigos que fossem maçons abandonassem essa prática. Isso gerou um dilema, uma vez que a elite brasileira era em grande parte maçônica e católica. O imperador deu ordens para que a medida do Papa não fosse cumprida e, na década de 1870, prendeu 2 bispos que se recusaram a seguir as ordens imperiais. Situações como essa caracterizaram a questão religiosa, que marcou o afastamento entre o clero católico e a monarquia. A questão militar. Durante o governo de D. Pedro II, o exército ocupou uma posição marginal na política brasileira. Os baixos soldos, a rígida disciplina da corporação e a lentidão nas promoções desencorajavam os filhos das elites a seguir a carreira militar. A maior parte dos membros do exército pertencia às camadas médias da sociedade e, embora tivesse uma formação escolar rigorosa, dificilmente conseguia ascender na vida política ou ocupar cargos públicos. Após a vitória brasileira na Guerra do Paraguai, o exército saiu fortalecido como corporação. Na década de 1880, sucessivos atritos entre o governo e os militares envolvidos em questões políticas evidenciaram o objetivo militar de assumir um novo papel na cena política brasileira e desgastaram a relação entre o exército e a monarquia. A desconfiança de setores da sociedade. Além dos conflitos com a Igreja e os militares, o Império passou a enfrentar, na década de 1880, a descrença das camadas médias e da elite cafeicultora na capacidade de administração de D. Pedro II, já idoso e com a saúde frágil. Além disso, os sucessores do trono, a princesa Isabel e seu marido francês, não inspiravam confiança nesses grupos. Os cafeicultores do Oeste Paulista, que usavam técnicas modernas de produção e já não dependiam do trabalho escravo, julgavam que o governo imperial não atendia às suas demandas. Consideravam-no conservador e atrasado e passaram a defender o federalismo republicano. Para esse grupo, a república poderia assegurar mais autonomia política e financeira para as províncias e, na prática,
subordinar o Estado aos interesses da economia cafeeira. O golpe de 15 de novembro. O isolamento da monarquia se acentuou após a abolição da escravatura, em 1888. A lei foi sancionada pelo governo sem nenhum tipo de indenização aos proprietários, o que desagradou a elite escravista tradicional, representada em grande parte pelos cafeicultores do Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista. O governo, assim, perdeu sustentação política. Os militares e os republicanos civis passaram a realizar reuniões conspirativas com frequência. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca marchou com as tropas para o Ministério da Guerra. Há diferentes versões sobre os planos de Deodoro. É possível que ele não quisesse derrubar a monarquia, mas apenas o chefe do gabinete ministerial, o Visconde de Ouro Preto. Porém, iniciado o movimento, foi difícil revertê-lo. A República foi proclamada, e o imperador preferiu não resistir. O golpe do dia 15 de novembro, então, resultou de uma ação isolada do exército, apoiada por um pequeno grupo de republicanos civis. A República da Espada. O papel desempenhado pelo exército na proclamação da República assegurou aos militares a chefia do novo governo. Essa fase da República Brasileira é conhecida como República da Espada, 1889-1894. O comando do governo provisório, instaurado pela República, foi entregue ao Marechal Deodoro da Fonseca. Entre suas primeiras medidas, destacam-se a ordem de enviar a família real ao exílio na Europa e a naturalização de estrangeiros imigrados. Em dezembro de 1889, foram convocadas eleições para o Congresso Nacional Constituinte. As eleições foram realizadas, em todo o Brasil, em setembro do ano seguinte. No dia 15 de novembro de 1890, primeiro aniversário da República, o Congresso iniciou a elaboração de uma nova Constituição para o país. Em fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição da República Brasileira. Esse documento estabelecia, entre outros pontos, que o Brasil passava a ser uma república presidencialista, com eleições para presidente de 4 em 4 anos. O presidente e o vice-presidente do primeiro período republicano deveriam ser eleitos, excepcionalmente, pelo Congresso Constituinte. Assim, Deodoro da Fonseca foi eleito indiretamente para um mandato de 4 anos na presidência da República. A crise econômica e o fim da República da Espada. Ainda durante o governo provisório, Deodoro nomeou o primeiro-ministro da Fazenda da República Brasileira, Rui Barbosa, que decidiu implantar uma política de incentivo ao crescimento econômico, especialmente o industrial. Como nesse período havia escassez de moeda circulante no Brasil, o ministro determinou a emissão de mais dinheiro, que serviria para o financiamento de novas empresas e possibilitaria a concessão de créditos aos cafeicultores que precisassem reestruturar sua produção. Com mais moedas em circulação, os preços aumentaram, ou seja, teve início um surto inflacionário. Além disso, em vez de ser empregada em empresas para incentivar a produção, grande parte do dinheiro foi investido em ações na Bolsa de Valores, até mesmo de empresas fictícias. Assim, a política de Rui Barbosa se mostrou um completo desastre, e a economia do Brasil entrou em colapso. A grave crise econômica somou-se a dificuldades políticas quando Deodoro entrou em choque com as elites cafeicultoras de São Paulo, que dominavam o poder legislativo e criticavam o caráter centralizador do seu governo. Pressionado e sem apoio político, Deodoro foi levado a renunciar. Em novembro de 1891, a Constituição determinava que, em caso de renúncia do presidente, novas eleições deveriam ser convocadas. No entanto, o vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto, conseguiu evitar um novo pleito e governou o país até o fim do mandato com o apoio dos cafeicultores paulistas. República Oligárquica. Em 1894, ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República no Brasil. Ela foi vencida por Prudente de Moraes, um republicano histórico, ou seja, que tinha participado da fundação do Partido Republicano e era membro da elite cafeicultora paulista. Seu governo, que durou de 1894 a 1898, foi instável politicamente, pois até aquele momento as elites dirigentes não tinham conseguido estabelecer as bases de funcionamento do novo regime político, o que gerava disputas pelo poder. O suporte político necessário para estabilizar o regime foi constituído no governo do seu sucessor, o também paulista Campos Salles. Durante sua gestão, de 1898 a 1902,
Consolidaram-se os mecanismos de poder que constituíram as bases da república oligárquica, a criação da política dos governadores e o fortalecimento do coronelismo. A política dos governadores e o coronelismo, idealizada por Campos Salles. A política dos governadores era um mecanismo político para evitar os choques entre os governos estaduais e o governo federal. Por meio dela, os grupos dominantes de cada estado apoiavam as políticas do governo federal, que, em troca, favorecia esses grupos e dificultava a ação de seus opositores. Atualmente, esse acordo político seria o famoso toma lá, dá cá. No nível estadual, essa troca de favores também acontecia, mas entre os grupos dominantes do estado e os grandes proprietários de terra dos municípios, conhecidos como coronéis, os quais controlavam os votos dos eleitores, valendo-se, para isso, das relações de dependência, da compra de voto ou mesmo da força. Garantiam assim que fossem eleitos apenas os candidatos que lhes interessassem e agradassem às oligarquias que detinham o poder político no Estado. Esse fenômeno ficou conhecido como coronelismo. O poder das oligarquias ou os cargos políticos federais mais importantes, como o de presidente da República e o de ministro da Fazenda, eram dominados pelas oligarquias paulista, mineira e gaúcha. Particularmente São Paulo e Minas Gerais, os estados mais ricos da União, impunham uma política de favorecimento dos seus interesses. A hegemonia de paulistas e dos mineiros na presidência da República ficou conhecida como política do café com a leite. É preciso, porém, relativizar o poder dessa frente oligárquica, pois ela não controlou sozinha e o tempo todo o governo da República. Em algumas ocasiões, como nas eleições de 1910, em que o gaúcho Hermes da Fonseca, apoiado por Minas Gerais, venceu Rui Barbosa, candidato de São Paulo. Esses dois estados estiveram em lados opostos. O Rio Grande do Sul também tinha poder considerável, principalmente após a aliança firmada com os deputados nordestinos no Congresso Nacional. Além dos gaúchos, outros grupos políticos oligárquicos faziam parte do jogo de alianças e determinavam, em conjunto com mineiros e paulistas, os rumos políticos e econômicos do país. A proteção ao café. O café foi o principal item de exportação do Brasil durante o Segundo Império e a Primeira República. Porém, o aumento da produção, no final do século XIX, provocou a queda nos preços do café no exterior. Diante disso, o governo federal lançou planos para reerguer os preços do produto. A principal medida, iniciada em 1906, foi contrair empréstimos para comprar estoques do produto e reduzir a oferta, forçando, assim, o aumento dos preços. A queda nas exportações de café foi sentida já no ano seguinte, quando as remessas para o exterior caíram de 19 mil sacas comercializadas em 1906 para cerca de 10 mil em 1907. As práticas conhecidas como defesa ou valorização do café foram retomadas outras vezes pelo governo brasileiro,